Oi, meu nome é Daiane Chittico de Souza e eu vou falar sobre a minha dissertação de mestrado, cujo título é Análise de agrupamento para dados espaciais, estudo de simulação e aplicação a dados educacionais do Estado do Paraná. Eu faço parte do programa de pós-graduação em métodos numéricos em engenharia da Universidade Federal do Paraná. A minha linha de pesquisa é métodos estatísticos aplicados à engenharia e o meu orientador é o professor Dr. César Augusto Taconelli. A motivação inicial se deu por trabalhar com a análise de cluster, por ser uma das áreas da ciência de dados e também ter um vasto campo de aplicação. A escolha por trabalhar com dados educacionais se deu pela minha formação em matemática, então eu tenho uma familiaridade maior com esse tipo de dado e o objetivo é traçar um panorama dos dados educacionais no estado do Paraná e também ver como os métodos se comportam com esse tipo de dado. Já o estudo de simulação foi motivado durante o estudo de caso, pelos questionamentos, dúvidas que foram surgindo e também pela uma vontade de se aprofundar mais no tema. Então, o objetivo do estudo de simulação é comparar e avaliar os métodos de agrupamento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os métodos de agrupamento que eu usei, o estudo de caso nos dados educacionais e o estudo de simulação que ainda está em andamento. Então, para falar sobre análise de agrupamento, primeiro eu preciso definir o que é análise de agrupamento. Ela é uma das principais técnicas de aprendizado não supervisionado, que quer dizer que eu não sei qual resposta eu vou ter. O objetivo dessa técnica é obter grupos ou clusters que os indivíduos dentro desse grupo sejam homogêneos, ou seja, o mais parecido possíveis, e um grupo seja diferente dos demais. Como eu disse anteriormente, a análise de agrupamento tem um vasto campo de aplicação. Então, aqui alguns exemplos são na área de criminalidade, da agricultura, de doenças ficou bem evidente esse ano com o Covid, a segmentação de mercados e também na economia. Primeiramente, precisamos definir como os métodos fazem a junção dos dados nesses grupos. Então, geralmente, essa junção é feita através da matriz de similaridades, que é essa matriz aqui que eu estou mostrando no slide, e ela é calculada através de uma distância. Então, cada entrada dessa matriz é a distância de um objeto, uma observação entre outra. E essa distância pode ser calculada de várias maneiras, mas nesse trabalho a gente vai usar a distância euclidiana. Então eu vou utilizar 5 métodos. O Camin's, o Ward e o Complete Linkage, eles são métodos não espaciais, ou seja, eles não levam em consideração a espacialização dos dados. Já o ClustGel e o Skater, eles são métodos espaciais. Então, dentro do método, eles calculam a espacialidade dos dados. Então, o primeiro método que eu vou falar é o Camin's. O objetivo dele é agrupar as N observações em um número pré-determinado de grupos. Ou seja, cada um dos meus dados vai ser realocado para um certo grupo e essa realocação é feita através da soma dos quadrados da distância de cada ponto ao centro do agrupamento. Então, como a imagem aqui ilustra, primeiro eu começo com a minha base de dados. O método vai calcular centroides para esses dados. A partir da matriz de distância, ele vai realocar cada um desses pontos, através da soma dos quadrados, para um centroide. Feito isso, ele vai recalcular os centroides e vai começar o processo novamente, até que nenhuma alteração mais seja feita nos dados e no centroide. Aí eu tenho a resposta dos clusters formados. Outra classe de métodos que eu vou falar são os métodos hierárquicos, que diferentemente do Camin's, que é um método não hierárquico, eu não preciso definir a priori quais são os números de clusters que eu quero formar. Então, esses métodos são baseados em sucessivas partições dos dados. O algoritmo começa, então,
com um número de clusters igual ao número de dados que eu tenho. A partir de uma métrica que vai ser específica para cada um dos métodos, eu vou fazendo a junção desses dados até eu chegar em um único cluster. A partir dessa junção de dados, eu posso fazer um corte no número de clusters que eu desejo. Por exemplo, aqui na imagem, se eu cortar nessa última parte aqui, eu vou obter 2 clusters. O primeiro com uma bolinha só e o segundo com 4. Agora, se eu corto aqui no passo 2, eu obtenho 4 clusters. Então, um dos métodos utilizados é o método WARD, e a métrica que ele utiliza para fazer a junção dos clusters é por meio da distância que minimiza o aumento da soma dos erros quadráticos, que é dado por essa fórmula aqui. Já para o método Complete Linkage, a métrica da junção dos grupos é feita através da comparação entre as observações mais distantes daquele agrupamento. E essa junção é calculada através dessa fórmula aqui. O método ClushGel é um método espacial baseado no método WARD. Então, por ser espacial, dentro do algoritmo ele vai incorporar restrições espaciais e geográficas para agregar a espacialização aos agrupamentos. O método é calculado através de 2 matrizes. A matriz D0 é a matriz das distâncias calculadas a partir das variáveis. Então, a primeira entrada é a minha matriz dos dados das variáveis. Já a matriz D1 é a matriz de distâncias geográficas. Ela pode ser calculada de 2 formas. A primeira forma é através das distâncias geográficas, ou seja, cada município vai receber um valor, onde cada par de município recebe um valor. Já a segunda maneira é através da matriz de contiguidade. Já a matriz de contiguidade é baseada em zeros e uns. Então, se um município tem vizinhança com outro, recebe 1, e se não tem, recebe 0. E o outro parâmetro é o parâmetro de mistura, que é uma certa forma de dar peso a essas matrizes. Esse parâmetro, ele vai conferir qual será a importância de cada matriz no cálculo dos agrupamentos. Dados esses 3 parâmetros, eles são combinados através dessa fórmula aqui. O último método que eu vou falar é o método Skater. Ele é um algoritmo baseado na teoria de grafos. Essa imagem aqui representa muito bem a funcionalidade desse algoritmo. Então, primeiramente, o algoritmo começa com um mapa e a partir desse mapa ele vai fazer um grafo, que é a segunda figura aqui. Esse grafo, os nós representam as regiões e as arestas representam a vizinhança. A partir desse grafo vai ser gerado um subgrafo, que seria a árvore geradora mínima. Essa árvore geradora mínima é feita com a menor distância, ou seja, o menor custo de eu chegar de uma região a outra. E essa árvore geradora mínima, ela não é fechada, então ela não posso ter um circuito fechado nela. A partir dessa árvore geradora mínima, o algoritmo vai fazer a poda para eu conseguir ter o número de clusters desejado. Então, ele vai pegar e cortar uma das arestas e até conseguir formar o número de clusters definido. Então, explicados os métodos, eu vou falar um pouco sobre o meu estudo de caso com os dados educacionais. Eu tenho 6 variáveis, cada uma dessas variáveis são calculadas para os 399 municípios do estado do Paraná e elas são indicadores educacionais do estado. E a imagem 6 mostra cada uma desses indicadores distribuídos no estado. Então, escolhidos os métodos e as variáveis, a última escolha é o número de grupos que eu vou dividir os meus dados. Essa escolha foi feita com a ajuda do pacote NBClust e do gráfico do cotovelo, que é apresentado na figura 7. Esse gráfico do cotovelo ele tem a interpretação semelhante à dobra do nosso cotovelo pensando no braço. Então, onde ocorre a dobra seria
o número de clusters a ser escolhido. A linha na vertical em vermelho apresenta a escolha para o K igual a 3. O pacote NBClust também apresentou K igual a 3 como o melhor número de grupos. Outras definições foi que o parâmetro de mistura para o ClustGel foi igual a alfa 0.2 e o método Skater, pela característica dele, foi estipulado um mínimo de 5% de municípios por cluster, que daria aproximadamente 20 municípios por cluster. Aqui na figura 8 é apresentado os resultados para cada um dos métodos de agrupamento para os dados educacionais do estado do Paraná. Através de análises preliminares, foi constatada uma certa espacialização nos dados educacionais. Então, a priori, já esperávamos que os métodos espaciais refletissem melhor os dados do que os não espaciais. Então, na primeira linha a gente tem os métodos não espaciais e na segunda linha são os métodos espaciais. Podemos observar que o ClustGel da matriz de distâncias geográficas, ele representa melhor os dados, tanto pela compactidade dos grupos, como também pelo número de municípios em cada um dos grupos. E por fim, o estudo de simulação. Os dados foram simulados através de um modelo SAR e os parâmetros foram variados em diferentes números de cluster e também em diferentes níveis de espacialização. Também foi acrescentado um percentual de troca entre os municípios dos clusters diferentes para ter uma certa aleatoriedade a esses dados. Com isso, obtivemos 108 cenários que cada um deles foi repetido 1000 vezes. A partir desses cenários simulados, foi aplicado esses dados nos métodos de clusterização e esses métodos foram comparados através de dois índices de validação, o índice de range ajustado e o índice de variação da informação, cujas siglas estão em inglês. Então, um dos objetivos do estudo de simulação era comparar os métodos. Essa comparação foi feita através de uma regionalização gabarito, que também foi feita as mesmas permutas de municípios que eram feitos nos dados simulados, era feito no gabarito. E o objetivo era ver como os métodos reproduziam essa regionalização gabarito. E também outro objetivo é analisar os diferentes cenários, quais mudanças ocorriam nos métodos. Como resultado preliminar, temos que o método ClustGel tem uma melhor performance nos cenários com número de cluster K igual a 10, que foi o maior número de cluster que simulamos. O método Skater, ele tem uma melhor performance para o índice de variação da informação no cenário onde o número de cluster é igual a 6 e tem um maior valor de troca que simulamos. O método Complete Linkage, que é um método não espacial, observou-se que ele tem uma performance também melhor para o índice de variação da informação. Então, quanto maior o valor da variância regional e também o maior valor de permutação, o Complete Linkage se sai melhor. Então, esses foram alguns dos resultados preliminares. Essa parte ainda está em andamento. Aqui estão as referências que eu utilizei na apresentação. Essa parte aqui principalmente são sobre os exemplos da utilização da análise de cluster. Muito obrigada.